Irmãos, o texto que nós lemos aqui já está com alguns dias que nós estamos meditando nesse texto. Glória a Deus. Pensamos em trazer no texto, mas o Espírito Santo nos orientou a voltarmos a esse texto. Temos aqui algumas lições espirituais para a nossa vida. Glórias a Jesus. Irmãos, nós temos uma história já do povo de Israel, do povo de Deus, mas temos aqui dois nomes que a princípio eles estão em conflito. O rei Saul, ele reinou por 40 anos em Israel, e os seus 2 primeiros anos, ele era um homem que buscava Deus, e Deus o ajudou, e ele foi vencedor, venceu seus inimigos, especialmente os filisteus. Mas a Bíblia diz que ele enveredou por um caminho de rebeldia. Ele se precipitou, não teve paciência de esperar em Deus a direção do homem de Deus, e por conta disso ele perdeu o seu reinado, perdeu a unção que Deus tinha lhe dado. Irmãos amados, os últimos 10 anos do reinado de Saul foram os piores. Ele perseguiu por todos os cantos e recantos de Israel a Davi, o genro que Deus usou para dar uma grande vitória a Israel, louvado o nome de Jesus. Mas esta grande vitória se tornou um entrave por causa de inveja, de ciúme, e muitas vezes a Bíblia diz que Davi foi usado para libertar o rei Saul da opressão e da possessão demoníaca. Mas tudo isso não foi suficiente, até porque Deus também estava trabalhando para elevar Davi ao trono e ao reinado de Israel. E, amados irmãos, depois, já no final do reinado de Davi, ele não tinha mais aonde se esconder em Israel. Todas as cavernas, todos os recantos, todas as montanhas que havia no território de Israel, Davi já tinha corrido para lá e para cá, caçado, um proscrito na terra, um homem ungido por Deus, chamado por Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Davi cansou de fugir, cansou de ser perseguido. E diz a Bíblia que, como ele era inimigo número 1 do Estado, ele pensou: eu vou me refugiar com os filisteus. E a Bíblia diz que ele procura o rei Aques, e o rei Aques entregou um refúgio, uma cidade de refúgio para Davi. Muito embora a cidade de Ziclag pertencesse ao reino de Israel, tinha sido tomada pelos filisteus no período do rei Saul. Algumas das guerras que Israel sofreu, os filisteus tomaram a cidade de Ziclag, que ficou sob domínio dos filisteus. Então o rei Aques permitiu que Davi ficasse com a sua tropa de 600 homens, habitando com seus homens e suas famílias naquele lugar. Aconteceu, irmãos, que se aproximou uma batalha dos filisteus contra Israel, contra o rei Saul, e Davi foi convocado pelo rei Aques e seus 600 homens para participar desta batalha. E foi Davi com seus 600 homens, saiu de Aques, deixou suas famílias naquele lugar e foi até a cidade de Aques, até Gate. E quando chegou lá, os 5 reis dos filisteus, quando viram Davi, disse: não dá, esse homem não dá para ir conosco à batalha. Por quê? Ele é inimigo de Saul, Saul é inimigo dele, Saul quer destruir. Não, mas esse homem é um guerreiro, esse homem matou Golias, esse homem conquistou uma grande batalha, o coração do povo lá, dos israelitas, é com ele. E se de repente
esse homem se virar contra nós na batalha, como é que vai ser? Não, aí não teve jeito. O rei Aque disse: olha, Davi, não tem jeito não, tu volta para Ziclag com os teus homens e a gente vai prosseguir na batalha. Mas, irmãos, quando Davi chega em Ziclag, ele teve uma surpresa desagradável, porque a Bíblia diz que os ismaelitas, os terroristas do deserto, investiram, deram na cidade de Ziclag, tocaram fogo na cidade, não mataram ninguém, mas sequestraram, levaram reféns a família daqueles homens, os apoiadores, os soldados de Davi, inclusive também da família de Davi. E a Bíblia diz, o texto diz, irmãos, que quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, que a cidade estava queimada a fogo, suas mulheres, seus filhos e filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz, quer dizer, levantaram a voz e choraram até que não houve mais forças para chorar. Aí é choro, viu, irmãos? Chorar, abrir o berreiro, a chorar e chorar até acabar as forças, não tem mais força para chorar. Isso se chama desespero. Glória ao nome de Jesus para sempre. Irmãos amados, glória a Deus, nós observamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, que essa situação trouxe para Davi um momento de desespero. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que é o desespero, irmãos? Eu coloquei aqui algumas definições. O que é o desespero? Porque além de Davi, glória a Deus, chorar, entrar nesse desespero com os seus homens, louvado seja Deus, a Bíblia diz que ele muito se angustiou. Por quê, irmãos? Porque os seus próprios homens, os seus próprios apoiadores, falavam em apedrejá-lo. Aleluia, glória a Deus. É difícil, né, irmãos? Louvado seja Deus. Esqueci de apresentar o irmão Obed. O irmão Obed, ele é daqui, mas ele está emprestado. Está servindo em algumas igrejas. Ele é músico. Irmãos amados, imaginem vocês que além de eles chorarem pela falta dos parentes, glória a Deus, empreenderam uma viagem longínqua, louvado seja Deus, eles ainda tiveram o retrocesso, tiveram ainda, glória a Deus, a discórdia, porque aqueles homens culpavam a Davi por aquela situação. Davi, tu nos fizeste sair daqui, fazer uma viagem dessa, glória a Deus, deixamos nossas famílias desprotegidas, e agora quando nós chegamos, encontramos essa situação. O que é que se chama isso, irmãos? Desespero. Quem nunca passou uma situação dessa? Quem nunca se viu em situação de desespero? Porque o que é o desespero, irmãos? Desespero é a perda da esperança. Desespero é o estado da alma que acompanha o caos. Soren Kierkegaard, ele disse que desespero é a doença da alma, é uma doença mortal. É aquela situação que se instala, que você fica desarmado, sem saber o que fazer, sem saída. É quando o chão debaixo dos seus pés parece que desaparece e você mergulha de cabeça para baixo. E agora o que fazer? Glória a Deus. E nós entendemos aqui, irmãos, algumas situações para nós sairmos deste buraco, deste abismo. Glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz que Davi chorou até não ter mais força. Essa é a primeira situação, glória a Deus, que ele tinha que fazer. Davi era humano, glória a Deus. Quando Davi chora, juntamente com seus homens, Davi revelou sua humanidade.
Davi revelou sua fraqueza. Ainda embora Davi fosse um herói de guerra, muito embora Davi ainda fosse o campeão de Deus, o homem que venceu o gigante Golias, mas naquele momento Davi revelou a sua humanidade. Glória seja dada o nome de Jesus, aleluia. Quando você chora, aleluia, diante de Deus, glória a Deus, tem até um hino que diz assim, que uma lágrima para Deus, aleluia, aleluia, é como um trovão na sua presença. Louvado seja o nome de Jesus. Eu acho que nós precisamos, irmãos, aleluia, chorar mais na presença de Deus. Glória a Deus. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu li um livro de Leonardo Ravenhill, Porque Tarda o Avivamento. E este servo de Deus, um dia ele chegou no aeroporto, ele estava esperando o seu voo para o Canadá, quando um servo de Deus, atualmente, ele é um grande pregador, ele se aproximou daquele homem de Deus, e ele disse: Pastor Leonardo, o senhor é um homem que é um estudioso da Bíblia, um estudioso dos avivamentos bíblicos e dos avivamentos da igreja na história, me diga qual é o segredo do verdadeiro avivamento. Aleluia. Qual é o segredo do verdadeiro reboliço de Deus na igreja? Aleluia. Então, irmãos, ele colocou a mão no bolso e ele tirou um lenço e disse: o segredo está nas nossas lágrimas. Quando nós chorarmos diante de Deus, aleluia, quando derramarmos a nossa alma diante de Deus, quando reconhecermos a nossa nulidade, quando reconhecermos que dependemos de Deus, que nós somos miseráveis sem Deus, aleluia, então aí já começou o avivamento na sua vida. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, Davi era um homem de sofrimento. Toda a vida de Davi foi sofrimento, desde a sua tenra idade, desde a sua infância. Glória a Deus. Você sabia por que Davi ia para os campos cuidar das ovelhas? Você sabe por quê? Glória a Deus. É porque Davi não era querido entre os seus irmãos. O seu próprio pai também, glória a Deus, ele era o mais novo dos 7 irmãos, porque ainda havia 2 irmãs. Bendito seja o nome de Jesus. Mas Davi, ele não cresceu num ambiente pacífico, pelo contrário, ele cresceu num ambiente hostil. Ele era desprezado entre os seus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. O sofrimento sempre lhe acompanhou. Outra coisa importante aqui na história de Davi, que muita gente não sabe: Davi era ruivo. Havia um preconceito, irmãos. Ainda hoje, na terra de Israel, havia um preconceito para com os ruivos. Você sabia disso? Existem algumas coisas da nossa cultura, glória a Deus, que a gente sabe por quê, né? Eu, quando era criança, tinha um programa humorístico do Ferrugem. Não sei se alguém aqui lembra, né? Ah, tu lembra, tá vendo? É não, né? Você é novo. É novinho ele. Glória a Deus. E era esse apelido que se dava aos ruivos, né? Cabelo de coloral, né? Cheio de sarna, não era assim, né? Glória a Jesus. Na escola, meu irmão, coitado, que era ruivo, sofria. Misericórdia. Então, amados irmãos, essa questão do preconceito com o gene melanocortina 1, isso vem desde a época do Egito. Quando o povo de Israel estava no Egito, glória a Deus, havia um Deus chamado Sete, lá no antigo Egito, né? E esse Deus, ele foi amaldiçoado pela cultura no panteão do Egito, né? E ele era ruivo. Isso passou para a tradição de Israel. Por quê? Porque a Bíblia diz, os exemplos negativos que a gente tem na Bíblia de pessoas ruivas. Primeiro, Esaú, que foi chamado de vermelho. Louvado seja Deus.
Esaú entrou na história da Bíblia e do povo de Israel como uma pessoa rejeitada por Deus. A Bíblia diz que ele era leviano, ele era carnal, ele não gostava das coisas espirituais. E o segundo que entrou, o segundo exemplo negativo, chama-se Absalão, que por sinal era filho de Davi e quis tomar o trono do seu pai. Louvado seja o nome de Jesus. Na Idade Média, irmãos, aconteceu uma coisa interessante. Quem lê história sabe disso. Na Idade Média, irmãos, as mulheres que eram ruivas, coitadas, elas eram taxadas de bruxas. Vocês sabiam disso? Isso está na história da Idade Média. As mulheres ruivas, coitadas, elas eram taxadas, acusadas de bruxaria. Por isso que a maioria dessas pessoas iam viver nas florestas. Não é porque praticavam a bruxaria, não. É para não morrer. Isso é história, isso é conhecimento. Irmãos amados, por sinal, o lugar onde está concentrado a maioria do povo ruivo está na Europa. Chama-se na Escócia. É onde está a maioria dos ruivos. Está lá. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, sem contar essa questão do preconceito que Davi tinha dentro da sua casa, Davi passou esse tempo todo fugindo para lá e para cá do seu sogro. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado é o que chora. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz mais, irmãos, que aqueles que são perseguidos por amor a Cristo, eles receberão a consolação do Espírito Santo. Eles receberão o Espírito da glória de Deus. A Bíblia diz também que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Diga glórias a Jesus. Aleluia. Então, amados irmãos, chorar é a primeira estratégia para você sair da noite escura do desespero. Louvado seja Deus. Eu não sei o que você está passando ou enfrentando. Eu não sei se é desesperador, mas eu sei que Deus esta noite está mostrando uma porta, está mostrando uma solução, está mostrando o caminho da vitória para você. Quem diz amém ao Senhor? Glória a Deus. Versículo 6, por favor, capítulo 30, versículo 6. Eu quero que vocês leiam comigo todos, em nome de Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejar, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Diga mais uma vez a última frase. Todavia Davi. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos amados, observe aqui o que diz o texto. Davi não se fortaleceu no conhecimento de guerra que ele tinha. Davi não se fortaleceu no conhecimento dos amigos que ele tinha. Davi só tinha uma saída. Glória a Deus. Ele se fortaleceu no Senhor. Algumas versões diz, todavia, Davi se reanimou. Glória a Deus. Eu gosto dessa palavra, irmãos, porque é bíblica. Glória a Deus. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, que é o capítulo dos heróis da fé. Louvado seja Deus. Vamos ler comigo, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 33 e 34. Por favor, todos comigo, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Pronto, eu quero aí. Diga comigo, da fraqueza
tiraram forças. Aleluia, glória a Deus. Nesta noite, irmãos, eu quero trazer uma palavra de fé, uma palavra de ânimo para a sua vida. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quando você chega no limite das suas forças, no final das suas forças, como Davi, que não vê saída, que não vê solução, glória a Deus, você só pode olhar para cima. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Quando Daniel estava na cova dos leões, a Bíblia diz que ele estava cercado por leões, glória a Deus. Ele não tinha outra saída a não ser olhar para Deus. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero dizer nesta noite, aleluia, que como é que parece um paradoxo? Como é que alguém pode tirar força das fraquezas, meus irmãos? A Bíblia fala de Paulo, aquele bandeirante do Evangelho, aquele homem que se esforçou grandemente para Deus, aquele campeão da fé, aquele homem que lutou as guerras de Deus. A Bíblia diz que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz que enfrentou várias situações. Ele enfrentou naufrágio 2 vezes. Paulo, ele enfrentou apedrejamento, glória a Deus. Paulo teve que fugir, louvado seja o nome do Senhor. Paulo muitas vezes ele diz: eu fui traído por falsos irmãos, pessoas que eu acreditei, essas pessoas me deram as costas, essas pessoas armaram emboscadas, mas Deus de todas me livrou, glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que havia uma sentença espiritual na vida de Paulo, quando o Senhor chama Ananias e diz: vai até a cidade de Damasco, na rua chamada direita, lá está um homem na casa de Simão, vai lá, glória a Deus, porque este homem está cego, e ele está de joelhos orando. Oh, glória a Deus, que coisa maravilhosa. A primeira revelação que Deus faz de Paulo é que ele estava orando. Oh, glória a Deus, o homem de joelhos, ele pode mais do que alguém com dinheiro na conta, de alguém com arma poderosa. Mas olha que coisa, Deus disse um detalhe da vida de Paulo, de Saulo na época ainda, glória a Deus: importa que ele seja perseguido, importa que ele seja perseguido. O perseguidor agora passou a ser perseguido, louvado seja Deus. Aí Paulo diz lá em 2 Coríntios, de sorte, irmãos, que todo lugar que eu chegava, de toda cidade que eu chegava, havia um espírito que me esbofeteava, um espinho na carne. Glória ao nome de Jesus para todos sempre. O que é que Deus está dizendo para Paulo? Paulo, eu te dei este espinho para te humilhar, para que você não fique orgulhoso por causa das grandes revelações e dos milagres que eu vou realizar na sua vida. E chegou uma hora que Paulo foi orar, foi jejuar, e quando Paulo ia orar, irmãos, não é essa oraçãozinha que a gente está acostumado a fazer, às vezes de meia hora, no culto de sexta-feira, ou então quando você vem por ensaio. A oração de Paulo, irmãos, era uma oração igual a oração de Daniel, que durava 3 semanas, jejum e oração. Então Paulo, das vezes que ele foi orar, por 3 vezes, ele disse: Senhor, afasta de mim, ausenta de mim este espinho. Até que um dia Deus disse a Paulo: Paulo, glória a Deus, a minha graça te basta, Paulo, aleluia, porque o meu poder está sendo aperfeiçoado na tua fraqueza. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa fraqueza. É assim, irmãos? A alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. O mesmo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, quando ele fala sobre a batalha espiritual, antes dele falar sobre as armas espirituais, ele diz uma coisa: fortalecei-vos no Senhor e na força
do seu poder. A força não está em você, a força está em Deus. Nós temos que fortalecer no Senhor. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Quando você não tiver aonde ir, corra para Jesus, corra para os braços de Jesus. Glória a Deus. Eu quero ler com vocês 2 Crônicas capítulo 20, versículo 12, e contar a história de um homem, um grande homem, mas que ele revelou quanto ele era fraco. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 12, está na tela, todos comigo, 1, 2, 3. Vocês estão jejuando, não, né? Vocês estão com frio, não, né? Vamos ler de novo, bem alto, todos. 1, 2, 3. Irmãos, essa é uma das histórias mais belas da Bíblia. Isso aqui foi uma grande vitória que Deus deu ao seu povo em Judá, em Jerusalém. A Bíblia diz que se juntaram 3 nações, os Moabitas, os Amonitas e os Edomitas, das montanhas de Seir, e vieram contra Jerusalém, contra a peleja. E a Bíblia diz que chegou os mensageiros para Josafá e disseram: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e já estão perto em Engedi. Glória a Deus. E diz a Bíblia, no verso 3, e Josafá teve medo. Não é só você que tem medo, não, irmãos. Os grandes homens de Deus tiveram medo. É normal você sentir medo. É um sinal de fraqueza, é um sinal que você é humano. Glória a Deus. Mas olha o que diz o texto: e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá, e juntou-se Judá para pedir socorro a Deus. De todas as cidades vieram para buscar o Senhor. E Josafá se pôs em pé na congregação de Judá em Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio. E ele orou. E ele disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura tu és o Deus do céu, ó Senhor que domina todos os reinos das nações, na tua mão há força, potência, e não há quem possa te resistir. Porventura, ele vai contar uma história para Deus. Porventura, Deus, tu não lançaste essas nações fora da tua herança, da terra de Israel? Mas agora, Senhor, tu não permitiste que o teu povo ferisse essas nações, quando vinha do Egito. Glória a Deus. Mas agora eles se juntaram para dar o pago, para dar paga, para revidar. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que diz aqui, irmãos. Aí no versículo 12, ele diz: ah, nosso Deus, não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Glória a Deus. Aleluia. Em nós não há força. Eu conheci o pastor Joezé faz muitos anos. Ele é de São Paulo, não sei se ainda está vivo. E ele disse que uma vez chamaram ele para expulsar um demônio de uma pessoa. E o demônio disse: eu não posso com você. Joezé entendeu a estratégia do inimigo. Disse: não, comigo você pode. Você não pode com aquele que está sobre mim. Glória a Deus. Aí você vai entender o que a Bíblia diz, que maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Por que você acha que Davi venceu um gigante? O gigante disse: tu vem a mim como que vai matar um cachorro. Tu vem a mim com espada, tu vem a mim com pedra, tu vem a mim com pau. Eu vou a ti com espada, com lança. Aí Davi diz: é assim,
Você é grande, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Golias era grande, mas Jeová era maior. Glória a Deus. Aleluia, para sempre. E a Bíblia diz que o rei Josafá diz: em nós não há força perante esta grande multidão. E nós, irmãos, e nós não sabemos o que fazer. Não acontece isso. Não acontece isso. Acontece ou não acontece? Tem hora que você não tem força e não sabe o que fazer. Glória a Deus. Aleluia. Não sabemos o que fazer. Mas olha o final da frase, ele diz assim: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Aleluia, aleluia. Porém, nós esperamos em ti, Jeová. Coloca o versículo 14 aí, por favor, irmãs, em nome do Senhor. Olha o que aconteceu lá. Em nome de Jesus, leia comigo todos. 1, 2, 3. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho Aleluia. filho de Israel, filho de Matias, filho de Asaf. Glória a Deus. Irmãos, o Espírito de Deus encontrou um ambiente propício para operar. Quando Deus viu um povo humilhado, um povo dependente dele, um povo que se entregou e disse: Deus, os nossos olhos estão postos a ti. Nós não temos força, não sabemos o que fazer, mas nós esperamos em ti. Aí Deus diz: agora eu posso operar, agora eu posso falar. Diz a Bíblia que o Espírito Santo veio no meio da congregação e levantou Jaziel, um levita, glória a Deus, e disse: dai ouvidos, ó Judá, e tu, Jerusalém, toda Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, não tenham medo, nem fique assustado por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Aleluia. E Deus disse: mas amanhã desçam contra eles no vale. Eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e vocês os acharão no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Diga: no fim do vale. Se a tua vida hoje é um vale, é uma luta, Deus está chegando, dizendo: o vale está chegando ao fim. É no fim do vale que eu vou mostrar a minha glória, que eu vou mostrar o meu poder na tua fraqueza. Aleluia. Irmãos amados, glória a Deus, deixa eu correr. No versículo 8, Davi agora recebe permissão de Deus. Ele se reanimou, ele chama o sacerdote, glória seja dada ao nome de Jesus. Ele chama o sacerdote, traz o éfode, glória a Deus, vamos consultar a Deus. Então Davi consultou ao Senhor e perguntou: Senhor, perseguirei esta tropa? Aleluia. Alcançá-la-ei? Aí Deus disse: persegue, Davi, porque certamente alcançarás e a todos libertarás. Glória a Deus. Aleluia. Consulta Deus, busca Deus, aleluia. Deus vai dar estratégia de guerra, Deus vai mostrar saída, Deus vai revestir, Deus vai encher de graça, Deus vai dar munição contra o inferno. Nesta noite, receba esta palavra. Deus está dizendo: se levanta, Davi, se levanta desse choro, meu servo, se levanta desse choro, minha serva, se fortalece nesta noite, te arma, recebe munição divina, recebe renovo divino, recebe graça de Deus, recebe autoridade de Deus. Persegue o amalequita, persegue o inimigo, recupera aquilo que o inimigo roubou. Aleluia. É tempo de conquista, é tempo de colheita. Você tem semeado com lágrimas, você tem semeado com lágrimas, você tem semeado com jejum, você tem semeado com oração, e Deus está dizendo: então recebe revestimento, porque chegou o tempo da colheita.
Aleluia. E a Bíblia diz que Davi foi, irmãos, e perseguiu, e alcançou, e libertou a todos. Mas a Bíblia diz que aqueles 600 homens, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa maravilhosa. Davi tinha 600 homens, só que quando chegou no ribeiro de Besor, 200 deles estavam cansados. Porque a batalha cansa. Aleluia. Tem hora que você se cansa. Tem hora que você se cansa de lutar, se cansa de contrariedades, de ingratidão, de traição, de incompreensão. Glória a Deus, aleluia. Tem hora, irmãos, que falta força. E a Bíblia diz que aqueles 200 homens se cansaram. Então imagine, eles tinham ido para a terra dos filisteus. Eles voltaram para Ziclag e tiveram aquele baque. Glória a Deus, Ziclag incendiada. E agora, aleluia, a tristeza, o desânimo. Glória a Deus, mas Davi, que é o líder, se reanima no Senhor e diz: Deus disse, perseguimos, vamos perseguir, porque Ele vai nos dar vitória. Eles foram, mas fisicamente estavam cansados. Eu ouvi pastor Napoleão Falcão, está com 30, eu acho que quase 40 anos. No começo da minha fé, ele pregando lá em Coab, minha igreja mãe, ele disse: meus amados, o cansaço não tira a graça, o cansaço tira a unção. Porque o que é unção, irmãos? É aquela capacitação para você viajar, visitar. E é por isso que nós temos que descansar. Glória a Deus. Quem prega, quem ensina, quem trabalha, tem que ter o repouso. É sagrado. E a Bíblia diz que mesmo com 400 homens, Davi foi e Deus deu vitória. E quando eles retornam, irmãos, existe uma situação aqui inusitada. Por que eu digo inusitada? Porque isso era uma lei em Israel. Mas tem coisa, irmãos, tem coisa que cai no esquecimento, por não se praticar. Glória a Deus, aleluia. E quando ele chega, glória a Deus, com os soldados e os 200 que ficaram com as bagagens, a Bíblia diz que alguns homens de Belial, olha, irmãos, foram aqueles homens com Davi, lutaram com Davi, Deus deu vitória, mas quando volta, o que aparece? A carne. A Bíblia diz que era um homem de Belial, e estavam com Davi. Glória a Jesus. Muitas vezes acontecem coisas na igreja, glória a Deus, que Deus até usa pessoas, mas tem momento, irmãos, que o que conta é só a sua questão pessoal. O que é que eu vou ganhar com isso? Glória a Deus, fomos lá, nós cantamos, nós contribuímos, nós visitamos, nós carregamos, e agora, o que é que a gente vai ganhar com isso? Isso sempre aconteceu, viu, irmãos? Isso não foi só naquela época de Davi, não. Aconteceu também no meio do ministério do Colégio Apostólico de Jesus. Um dia os discípulos chegaram: Senhor, nós deixamos tudo, nós saímos, deixamos nossas profissões, né? O que nós ganharemos? Glória a Jesus, aleluia. Diga uma verdade dessa, né? Louvado seja Deus. E quando aqueles homens disseram isso, não, esses 200 que não foram, que não se arriscaram na batalha, eles não vão ganhar nada do despojo, o espólio. Louvado seja Deus. Aí chega, irmãos, o líder. O líder tem que ter graça até nesta hora. Glória a Jesus. Davi chega e diz: irmãos meus, não façais tal coisa, porque tal como foi o prêmio dos que foram à batalha, tal será o prêmio dos que ficaram tomando conta da bagagem. E aí, amados irmãos, entra aí uma lei antiga de Israel,
que está em Números capítulo 31, versículo 25 a 27, que é chamada a lei da divisão da presa, do espólio, do despojo. Louvado seja Deus. Davi disse: os que desceram a peleja farão a divisão da presa. Foram eles que trouxeram, mas eles vão dividir. A metade vai para aqueles que lutaram, que foram à batalha, que foram à guerra, mas a outra metade será daqueles que guardaram as bagagens. Onde é que está a lição espiritual aqui, irmãos? Glória ao nome de Jesus. Quem são aqueles que foram à peleja? São os pastores, são os evangelistas, louvado seja Deus. São aqueles que descem às grotas para visitar, para evangelizar. São aqueles que vão buscar as almas lá nos rincões, lá nos sertões. Glória ao nome de Jesus. E quem são aqueles que ficaram tomando conta da bagagem, irmãos? São aqueles que ficaram orando. São aqueles que ficaram apoiando com as suas ofertas. Glória a Deus. São aqueles que disseram: eu não posso ir, mas eu vou ajudar com uma oferta. Glória a Deus. Eu vou ajudar a pagar o ônibus. Eu vou ajudar a levar alguma coisa. Glória a Deus, para aquelas pessoas carentes. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, Deus está nos ensinando, glória a Deus, a sermos humanos, a sermos servos de Deus, mas a sermos humanos e a sermos, glória a Deus, acima de tudo, irmãos. Porque a batalha é de Deus, quem dá a vitória é Deus. Nós somos apenas coadjuvantes, somos apenas os servos, aqueles que participam desta batalha, desta guerra. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Eu quero convocar aqueles que precisam neste momento de oração. Eu quero convidar todos os doentes, irmãos, que estão aqui, que chegaram enfermos aqui, venha para cá, venha. Em nome de Jesus. E aqueles que estão aqui precisando, glória a Deus, que estão precisando de forças. A batalha está reída, a batalha está travada lá na sua casa, glória a Deus. Está difícil, vem mais para frente, não tenha medo não. O altar de Deus é daqui que sai o fogo, glória a Jesus. Daqueles que estão precisando de um renovo, clamai de rimas, rabanara shiriminai de calabacé, aleluia. Deus ainda é aquele que fala do meio do fogo, do meio da tua noite escura. Deus vai aparecer grande, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Ele vai te revestir por dentro, e Ele vai te colocar armadura espiritual para vencer as tuas guerras, as tuas batalhas. Você não pode ser derrotado, você não pode se entregar. Oh, glória ao nome de Jesus para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba essa graça, receba essa graça, aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Coloque a mão no coração, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, Deus vai visitar a sua vida agora. Deus está visitando a sua vida agora, em nome de Jesus. Eu peço aqui os presbíteros que unjam os irmãos, em nome de Jesus. Não sei quem está enfermo aí, mas Deus sabe. Quem veio aqui para frente é porque precisa. Em nome de Jesus. Espírito Santo, tu que conhece por dentro e por fora, perscruta o interior, sonda, vasculha, Senhor. Tu que conhece as profundezas de Deus agora. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh, meu Deus, manda reforço para esta guerra. Manda reforço para esta batalha. O teu servo, a tua serva, Senhor, que veio nesta noite, sabe, Deus, o que está enfrentando, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor é o poderoso de Jacó. Oh, Deus, a tua palavra
Abre bem a tua boca e eu te encherei. Nesta hora, em nome de Jesus, abre a sua boca e glorifica a Deus. Glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor é renovo na tua vida. Fala a palavra dele. Glorifica ele. Glorifica ele. Glorifica ele. Abra a sua boca, servo de Deus. Abra a sua boca, servo de Deus. E dê glória, dê glória, dê glória, dê glória. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Abraão foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus. Oh, glória a Deus. Receba esse mistério. Receba esta graça agora. Receba esta graça agora. Receba esta graça agora. Receba a cura divina. Receba milagre de Deus. Receba a autoridade de Deus. Receba em nome de Jesus. A palavra do Senhor não volta vazia. O nosso Deus é já. É o Deus que opera agora. Ele opera instantaneamente, mas também ele opera progressivamente. Contanto você, irmãos, não abra mão da sua fé. Se fortalece em Deus. Se reanime em Deus. Se alegre em Deus. Alegrai-vos do Senhor. Oh, a alegria do Senhor é a nossa força. Abre a tua boca e eu te encherei. Glória seja dada o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, continue adorando. Continue adorando, continue glorificando. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que Ele enche a tua boca de bens. Ele enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Oh, glória a Jesus para sempre e eternamente. Meus irmãos, a Bíblia diz também, glória ao nome de Jesus, que Ele renova as nossas forças como a da águia. Ele dá força ao cansado. Ele multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se desmaiarão. Os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Receba esta graça. Receba esta palavra. Receba esta glória. Receba esta unção de Deus sobre a sua vida. Oh, glória seja dada o nome de Jesus. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Ele te enviará socorro do seu santuário. Ele te sustentará de Sião. Ele se lembrará das tuas ofertas e aceitará os teus holocaustos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós nos levantamos e fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos colocamos de pé. Glória ao nome de Jesus para todos sempre e eternamente. Levante a sua mão comigo assim. Levante a mão comigo assim. Levante a sua mão. A mão de autoridade, a mão de poder, a mão de vitória. Glória ao nome de Jesus para sempre. Oh, glória a Deus. Eu me lembro agora, o Espírito Santo me traz uma palavra ao coração agora. Glória a Deus. O profeta Isaías, ele profetizou. Ele disse: vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito Santo levantará contra ele a sua bandeira. Deus está colocando a bandeira da vitória na tua mão agora. Levanta esta bandeira, proclama esta vitória e leva para a tua casa esta bênção no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Diga amém, meus irmãos.